Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, mais um dia, 18 de janeiro. O provérbio do dia diz assim: não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Provérbios 3, 29 até o 32. Temos como título, fazer bem ao próximo. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que toda a lei e os profetas se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Se mantivermos diariamente comunhão de vida com Deus, receberemos luz, vida e principalmente amor. Ao desenvolvermos essa intimidade com o Senhor, Ele nos suprirá com tudo o que precisamos para viver. Todavia, todas as riquezas espirituais que recebemos precisam ser revestidas em benefícios e bênçãos para as pessoas que convivem conosco. Se você tem sido agraciado com ricos suprimentos divinos, a sua relação com o seu próximo não pode continuar fria, seca, pobre, enfim, cheia de conflitos, pois a vida de Deus que você recebeu tem que redundar em amor para com o próximo. Você não se furtará de fazer o bem a quem de direito, não dirá ao próximo para voltar amanhã, se o pode ajudar agora. Porque Deus é amor, sua expressão também o é. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia.
Alimento diário. Série Vida e Edificação. Título do 3º volume: Vem e Vê. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Maraísa Garcia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, para nós essa leitura. Que ela possa chegar, Senhor, ao seu trono. Vamos ler hoje Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção prometida a Abraão e a Jacó. Jacó conquistou a bênção de seu pai, colocando-se no lugar de seu irmão. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou, e lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Em sua bênção, Isaque cita as gotas do orvalho, a bênção que só Deus pode dar e que Jacó não queria perder. Por causa da bênção de Jacó, hoje temos o orvalho espiritual que cai do céu. Louvado seja o Senhor. Essa passagem nos mostra que devemos valorizar o direito de primogenitura e não desprezar, nem trocar a bênção que vem com ele por nada. Quando descobriu o que seu irmão tinha feito e compreendeu o que havia perdido, Esaú ficou furioso. Porém, nada mais podia fazer porque Isaque já havia constituído Jacó senhor sobre o irmão mais velho, e a bênção da primogenitura já lhe havia sido entregue. No capítulo 27 de Gênesis, Jacó tomou conhecimento de que seu irmão estava extremamente amargurado e que tencionava matá-lo depois da morte do pai. Rebeca, mãe de Esaú e Jacó, pediu a Isaque que enviasse Jacó à sua terra para tomar por esposa alguém da parentela dela, e não uma mulher cananeia. E Isaque concordou. Em seguida, Jacó inicia sua viagem. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
Jacó era um homem pacato que não saía da tenda de sua mãe, enquanto Esaú era homem do campo. Não era fácil para Jacó deixar sua casa e viajar sozinho enfrentando perigos, mas por medo de seu irmão, ele teve de partir. Chegando a determinado lugar, já cansado da viagem, Jacó pegou uma pedra que ali estava e a usou como travesseiro para dormir e sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ó Senhor Jesus! Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A palavra descendência aqui está no singular. Em Gálatas lemos que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, no singular, que é Cristo. Aquela terra foi prometida a Abraão, a Jacó e ao seu descendente, Cristo. Essa terra, chamada Betel, que significa casa de Deus, será dada a Cristo, e nele serão benditas todas as famílias da terra, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção que chegou a todas as famílias da terra, com nós incluídos, é o Espírito prometido. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto para realizar a redenção por nós, e Deus o ressuscitou, tornando-o o Espírito, a bênção de Abraão que nos foi concedida. Ó Senhor Jesus, amém. Tua sã palavra chove sobre mim, e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz quando as raízes se aprofundam mais. Eu absorvo a chuva que a seu tempo cai, como a chuva que rega a plantação, desce sobre. Bom dia, querida irmã, amado ouvinte. Hoje é dia 18 de janeiro. Como passa rápido, né, irmãs? Eu estou, assim, bastante impressionada, né, com o passar das horas. O tic-tac do relógio parece que aumentou, gente. E tá muito rápido. Estamos no final da semana. Que é isso? Senhor Jesus, Senhor nos ensina a remir o tempo, né, irmãs? Senhor, que a paz do Senhor entre na tua casa agora. Abre o teu coração, deixa a paz do Senhor entrar na tua casa. Como que você vai trazer essa paz? Essa paz está dentro de você. Exercitando o seu espírito, invocando o nome do Senhor, você traz esse ambiente celestial para a tua casa, né? A paz já está em você. Amém? Que o Senhor possa se expandir, né? Que a fonte que está em você possa jorrar para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos. Vamos deixar a palavra que já está em nós fluir, né? Graças ao Senhor, nós temos acesso a essa palavra todas as manhãs e a qualquer hora do dia, né? Graças a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela palavra falada, pela palavra escrita, pela palavra ouvida. Senhor, a palavra faz a obra do Senhor e nós podemos ler, ouvir, falar a palavra. Graças ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede. Senhor, abençoe cada uma das nossas ouvintes por onde passar, que essa água possa fluir. Nós
Oramos em nome de Jesus. Amém? Ontem nós lemos os capítulos 34 e 35, né? Nós vimos a filha de Jacó sendo violada pelo príncipe de Siquém e nós vimos Jacó fixando residência em Betel. Vimos também o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Hoje nós vamos ver sobre os descendentes de Esaú. Capítulo 36, versículo 1. São estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Esaú tomou por mulheres dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Oholibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu, Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. De Ada teve Esaú um filho chamado Elifaz, e de Basemate lhe nasceu Reu. A Oholibama nasceu Jeús, Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú tomou as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas, todas as pessoas da sua casa, o seu rebanho, todo o seu gado, todos os bens, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e os levou para outra terra, longe de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Então Esaú, que é Edom, habitou no monte Seir. Esta é a descendência de Esaú, pai dos Edomitas, no monte Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú; Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Os filhos de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Tímina era concubina de Elifaz, filho de Esaú. Ela deu à luz Amaleque. Esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. E os filhos de Reuel são estes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú, e são estes os filhos de Oholibama, filha de Aná, filho de Zibeão, mulher de Esaú. Ela deu a Esaú Jeús, Jalão e Corá. São esses os filhos de Esaú, os filhos de Elifaz, o primogênito de Esaú. Os chefes: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã, Amaleque. Esses são os chefes que nasceram a Elifaz na terra de Edom. São os filhos de Ada. São estes os filhos de Reuel, filho de Esaú, os chefes: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes são os chefes que nasceram a Reuel na terra de Edom. São os filhos de Basemate, mulher de Esaú. São esses os filhos de Oholibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Esses são os chefes que descendem de Oholibama, filha de Aná, e mulher de Esaú. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom, e esses são os seus chefes. Descendentes de Seir, versículo 20. São esses os filhos de Seir: o Oreu, moradores da terra, Lotã, Sobal, Zibeão e Aná. Dizon, Ézer e Dizã. Esses são os chefes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã são Ori e Omã. A irmã de Lotã é Tímina. São esses os filhos de Sobal: Alvã, Maanaim, Ebal, Sefô e Onã. São esses os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as fontes termais no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. São esses os filhos de Aná: Dizon e Oholibama, filha de Aná. Estes são os filhos de Dizon: Endã, Esbã, Itrã e Querã. São esses os filhos de Éser: Bilã, Zaavã e Acã. São esses os filhos de Dizã: Uz e Arã. São esses os chefes dos homens: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Estes são os chefes dos Oreus na terra de Seir. Reis e chefes de Edom, versículo 31.
São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Belá morreu, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Mosra. Morreu Zobabe, em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que derrotou o Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, e em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome da sua cidade era Paú, e de sua mulher era Meetabel, filha de Matred, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos chefes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes. Os chefes Timna, Alva e Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel, Ira. Estes são os chefes de Edom, segundo as suas habitações, na terra que possuíam. Este é Esaú, pai dos Edomitas. José e seus irmãos. Capítulo 37, versículo 1. Agora nós vamos ver a história de Jacó. Jacó habitou na terra dos peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou este sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José é vendido e levado para o Egito. Versículo 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos,
Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram. E antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. A história de hoje termina aqui, mas ela tem continuação amanhã. Então não perca o próximo capítulo, que está muito interessante. Amadas, vocês perceberam o que a inveja faz? Nós já lemos, sobre Caim e Abel. O que levou Caim a matar Abel? A inveja, o ciúme, E aqui nessa história não é diferente. Eles sentiram inveja e ciúmes de José. Os seus irmãos, veja bem, é o mesmo princípio de Caim e Abel. Eles eram irmãos, aqui também. Mas o pecado, a inveja e o ciúme falaram mais alto do que o amor pelo seu irmão. Você sabe, nós que servimos o Senhor, na igreja, nós chamamos todos de irmãos. E de fato somos irmãos. Somos irmãos de Jesus e irmãos de todos os que receberam o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Para servir o Senhor, a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos, é aprender a negar a vida da nossa alma. Porque nela está o ciúme, a inveja, a cobiça, a ambição, o orgulho. E se nós não tomarmos a nossa cruz, ou seja, fazer todas essas coisas morrerem, não tem como seguir o Senhor. Por isso que o Senhor fala
em Mateus: quem quiser me seguir tem que negar a vida da alma. E com muita experiência de vida já no meu serviço ao Senhor, eu sei que eu preciso fazer com que todo tempo, irmãs, eu aprendi esse segredo. Todo tempo nós temos que negar a nós mesmos. Se não negarmos todos esses desejos carnais, não tem como servir o Senhor com realidade. Pelo fato de muitos irmãos e irmãs não tratarem com a ambição, com essas coisas que estão na sua alma, elas caíram no seu serviço, né? E assim há divisão na igreja. Então, o que nós precisamos fazer? Tomar a cruz e seguir o Senhor. Os dons foram dados para cada irmão. Então, nós no corpo, todos somos importantes, né? Então, nós temos que valorizar os nossos irmãos em Cristo, porque o Senhor distribuiu dons para o corpo, né? Então, se o pé tem a sua função, a mão não precisa fazer a função do pé. Basta a mão fazer a sua função com alegria, né? E o pé fazer a sua função com alegria. E assim a harmonia no corpo, né? E o corpo cresce e tem expressão, né? Do contrário, irmãs, se nós não vivermos no Espírito, nós vamos lutar uns contra os outros, né? E isso resulta em morte, não é isso? Foi assim com Caim e Abel, foi assim também na história de José. Eles iriam matar José, né? Se não fosse Rúben intervir e se não fosse a ambição deles, né? De ganhar até algum dinheiro, né? Vendendo o próprio irmão. Nós, hoje, na vida da igreja, nós que servimos ao Senhor, temos que considerar uns aos outros superiores a si mesmo e estarmos satisfeitos com aquele serviço que o Senhor designou para nós. Fazermos com alegria, com gratidão em nossos corações, e assim haverá muito amor entre os irmãos. O Senhor vai ser expressado e o testemunho do Senhor será forte. Amém? Muito bem, amadas irmãs, ficamos por aqui. Fiquem agora com a irmã Lene, que traz para nós a leitura de Salmos, Provérbios e o livro de Mateus. Até amanhã, se Deus quiser, eu aguardo vocês. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 16, Provérbios, capítulo 3, versículos 27 ao 32, e o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 até o versículo 45. Começando com Salmos, o Santo de Deus, o hino de Davi, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quantos aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que os seus santos veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente.
Agora, Provérbios, capítulo 3, versículos 27 ao 32. Não deixes de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar, se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje nenhum mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígio com alguém se ele não tiver feito nenhum mal a você. Não tenha inveja do homem violento, nem siga nenhum de seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 12 até 45. Jesus e Beelzebu. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro matá-lo? E só então saqueará a casa dele. Versículo 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. As árvores e os seus frutos. Tornem a árvore boa, e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro boas coisas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O sinal de Jonas, capítulo 38. Então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas.
porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. A volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bom dia. Amanhã estaremos de volta com mais um dia de leitura bíblica, se o Senhor nos permitir. Tenham um bom dia na paz do nosso Senhor. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. A Hora da Mudança. Convido você a desfrutar mais uma obra do editor Árvore da Vida. Título de hoje: A Luta pela Verdade. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Deus criou o universo. Antes de todas as coisas serem criadas, não havia mais nada além dele. Deus é a fonte e a origem de toda a criação. Lúcifer foi um dos arcanjos criados por Deus. Como a estrela da manhã, ele foi criado de modo perfeito. Contudo, achou-se iniquidade nele, pois o orgulho tomou conta do seu coração, fazendo com que se rebelasse contra Deus. A partir de então, Lúcifer tornou-se o adversário de Deus, Satanás. Em sua rebelião, ele influenciou a 1/3 parte dos anjos e os seres que habitavam a terra antes de Adão. Deus então julgou a todos. Satanás foi lançado para a terra, tornando-se o príncipe desse mundo. Os anjos rebeldes estão nos ares e se tornaram os principados e as potestades. E os seres pré-adâmicos se tornaram os demônios, pois perderam seus corpos, e seus espíritos foram aprisionados nas águas do julgamento, nos mares. Desse modo, surgiu o exército da mentira, também chamado de Império das Trevas, composto por seu líder, o príncipe deste mundo e pai da mentira, e seus auxiliares, os principados, as potestades e os demônios. No decorrer do Evangelho de João, vemos que Satanás, como o pai da mentira, não se firma na verdade. Querido ouvinte, não caia nas mentiras do inimigo, pois elas trazem consequências que nos levam para fora, para longe da realidade de Deus. Se a palavra da verdade chegou até você, mantenha-se firme nela por meio da fé que o Senhor lhe concedeu. Deus, mediante a morte de seu Filho, nos deu vida. Para ser salvos das obras de Satanás e do ministério da iniquidade, precisamos abrir nosso coração, crer que Jesus Cristo morreu por nós, para a salvação de nossa alma, e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Fazendo assim, passaremos da morte para a vida.
Você crê nessa palavra? Se sim, permaneça invocando o nome do Senhor. Ao confessar que Jesus é o Senhor, somos feitos filhos da verdade e passamos a viver por ela. Por esse motivo, Deus nos trouxe para a igreja e, por sermos membros dela, somos parte da coluna e base da verdade. Hoje, a igreja luta, juntamente com o Senhor, contra esse exército da mentira. Senhor, muito obrigada, porque um dia o Senhor nos transferiu do reino das trevas para o reino do Filho do Teu amor. Obrigada, Senhor, porque hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Fazemos parte da coluna e base da verdade. Obrigada, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque nós podemos invocar o Teu nome, podemos a todo tempo estar unidos a Ti. Nós cremos, Senhor, cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder e nos tornamos filhos da verdade. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro A Hora da Mudança. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus, me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue e põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir, Senhor. Para te servir. Se em algum momento eu
ti meus olhos não irão se desviar. Se em algum momento eu vier a fraquejar, de ti meus olhos não